falou alguma coisa, Fernanda? Eu disse que só eu sinto frio, parece. Eu tô com casaco, com moletom, com tudo É, aqui, todo mundo de manga curta. deve estar com um pouquinho de febre aí, um Covid. Não, pior que não, é só frio mesmo. Até tirei a temperatura porque eu fiquei preocupada, mas não, é só frio Hum. mesmo. Ah, o que a gente tem no guia de estudos para hoje seria fazer uma discussão aberta sobre os conceitos que vocês estudaram no livro Teorias da Personalidade, sobre os conceitos metapsicológicos da psicanálise, né? Então, pelo que eu acompanhei, todo mundo conseguiu ter acesso ao livro na minha biblioteca, né? Então, eu pensei em uma primeira parte da aula eu fazer uma exposição para você sobre o que é a psicanálise, conforme aquele material que eu coloquei no material de apoio. E na segunda parte da aula, cada um de vocês colabora com alguma exposição, alguma comunicação, algum comentário sobre os conceitos ou algum conceito que chamou mais a atenção de vocês, tá bom? Pode ser assim? Então tá. Então primeiro eu faço uma apresentação panorâmica geral da psicanálise. Claro que vocês podem me interromper quando quiserem. E depois, na segunda parte da aula, vamos ver o que vocês conseguiram aproveitar da leitura do livro, né? Porque senão a gente não aproveita o tempo que a gente tem. Vocês já aprenderam alguma coisa sobre psicanálise? Estava falando com a Joyce antes, mas vocês tiveram alguma aula sobre psicanálise? Não? Eu fui. Fernanda, A gente teve ano passado, eu acho que contigo mesmo, mas uma coisa bem breve na história da psicologia. que foi uma aula via texto, né? A gente não estava fazendo Isso, online, né? isso. Tá. Então a gente vai ver hoje a psicanálise enquanto sendo uma das várias teorias da personalidade que a gente vai estudar nessa disciplina. Então hoje a gente vê a psicanálise, na próxima aula é a psicologia analítica do Jung, na próxima aula eu acho que é existencial. Então cada aula vai se voltar para uma das teorias, né? A psicanálise deveria ser uma das últimas teorias a ser estudada nessa disciplina, como eu coloquei para vocês, mas como a gente precisa seguir de forma correta o nosso guia de estudos, ela ficou para a segunda aula. Então, eu coloquei para vocês lá no material de apoio um texto, que eu vou seguir esse texto enquanto falo para vocês e a gente comenta. Bom, a maneira mais correta, mais adequada, pessoal, da gente conceituar a psicanálise é como sendo um método de investigação e tratamento das afecções mentais. Um método significa que ela não é uma ciência, não é uma teoria, ela é um método. Ela é uma forma de intervenção frente ao sofrimento psíquico. Ela é um método, ou melhor, uma praxis, no sentido de que, ao mesmo tempo em que ela produz teoria, ela opera enquanto método de tratamento. Então a gente chama isso de praxis, né? É uma prática que gera teoria e que põe a teoria em ação. Então, na verdade, é uma prática, é um método, é uma praxis. Vocês já sabem que ela foi inventada pelo médico neurologista Sigmund Freud. A gente fala Sigmund Freud, né? Mas a gente fala Freud hoje em dia, né? Lá em Viena, né? Um médico austríaco, mas que formou a teoria lá em Viena, vocês já sabem também, numa época em que a histeria, essa forma de neurose que tem o corpo como cenário das suas
das suas afecções, das suas angústias, né? Quando a histeria era epidêmica na Europa. Então, a psicanálise nasceu da terapêutica da histeria, tá? Nasceu da tentativa de entender esse tipo de sofrimento mental. Também pode ser conceituada como a ciência do inconsciente, porque o seu objeto de estudo, resumindo bastante as coisas, são os processos mentais inconscientes, que estão fora da consciência. Pode também ser conceituada como a ciência do sujeito ou a ciência do real, né? São várias formas de conceituar a psicanálise. A obra que marca a psicanálise é o livro A Interpretação dos Sonhos, que foi lançado em 1900, né? Abrindo o século XX. E a sua proposta básica é essa que eu falei antes, né? É a ideia de que o homem é regido por processos mentais inconscientes que fogem à sua possibilidade de controle e consciência. É tido por Freud e por outros estudantes como a terceira grande ferida narcísica sofrida pelo homem, depois do livro de Darwin, né, da teoria da evolução das espécies, e da proposição de Copérnico de que a Terra não é o centro do universo. Então, primeiro Darwin teria produzido uma ferida narcísica por dizer que o homem é um animal, entre outros, e que teria vindo de um certo tipo de macaco. Depois teria Copérnico, que faz uma segunda ferida narcísica ao dizer que a Terra não é o centro do universo, sim, é apenas uma bolinha que gira em torno do Sol. E depois a terceira ferida narcísica, quando Freud diz que o homem não é senhor em sua própria casa, falando de outro modo, né, que grande parte da nossa vida psíquica não é consciente. Porque até Freud, né, a filosofia dizia, né, que o homem é aquilo que pensa. Aproveitando a questão lá do Descartes que a gente estudou outro dia, né, em outra disciplina, que o ser coincide com o pensar. E aí Freud vem descentralizar isso, dizer que a nossa consciência ela acessa uma parcela mínima da nossa estrutura, do nosso aparelho psíquico. Então ele vai tirar esse poder, né, que o homem achava que tinha de se conhecer através do pensamento, da razão. Item 2 aí do material, como é que ela surgiu? Então ela surgiu, vocês também já lembram disso, do tratamento da histeria. Então na época do Freud, a histeria chamava a atenção de muitos médicos e pesquisadores, porque ninguém conseguia localizar fisiologicamente, organicamente as causas da histeria, e Freud para de buscar, é a pessoa, né, é um dos pesquisadores que para de buscar a solução para esse enigma, a resposta para essa patologia no organismo e passa a escutar os pacientes. Então a grande virada que Freud propõe ali é não olhar mais para o corpo, para os tecidos e escutar o que essas pacientes, que eram geralmente mulheres, escutar o que elas tinham para dizer do seu sofrimento. Então ele faz uma virada lógica da clínica do olhar para a clínica da escuta, né? Então é ali que nascem as principais formas de psicoterapia. Até então, só se olhava para o corpo. A partir daí, ele vai conseguir iniciar um longo processo de pesquisa, teorização, de estudo acerca disso que ele começa a chamar de inconsciente. Porque ele vai dizer que a histeria, que esses sofrimentos neuróticos estavam relacionados a pensamentos, a representações, a impulsos, a desejos inconscientes e que apareciam de forma patológica por não ser bem traduzido, por não ser bem lido, por não ser bem expresso, por não encontrar meios salutares de aparecer na consciência desses pacientes, tá?
Então, o que interessa para a psicanálise é o inconsciente, é o sujeito do inconsciente, são as representações e as formações de sintoma que estariam dando sinais de que algo no aparelho psíquico não está trabalhando bem. Então, Freud e os psicanalistas, me incluo entre eles, a gente não utiliza a palavra personalidade. Né? Na psicanálise inteira não se fala em personalidade. Se coloca nessa disciplina por acharem que ela é uma teoria da personalidade, mas ela não é. A psicanálise é uma teoria do aparelho psíquico. Ela é uma teoria da estruturação psíquica, né? Uma teoria do inconsciente. Mas, como ela está aqui, vamos estudar ela. É importante também ressaltar, pessoal, que diferente do comportamentalismo e da Gestalt, a psicanálise não retira elementos para sua teorização, não retira da observação, do comportamento e da consciência, mas sim da experiência clínica. Tá? Então a psicanálise toda se sustenta e retira elemento para existir enquanto ciência da clínica, do tratamento do sofrimento psíquico. Não é na observação, não é do pensamento, tá? Sempre só há psicanálise sobre um fundo, sobre a raiz da prática clínica. A grande questão freudiana foi pegar o inconsciente, que uma vez era tido apenas como era tido apenas como uma condição pelos filósofos, por exemplo, Nietzsche, né? Schopenhauer, uma condição do pensamento, e ele vai teorizar o inconsciente como uma estrutura regida por leis, por normas, por funcionamento, que é possível rastrear e é possível demarcar, teorizar, tá? Então ele vai descobrir como funciona essa estrutura e vai cientificar essa estrutura que ele chama de inconsciente. Já que a psicanálise não se ocupa do comportamento, da consciência, do observável, a forma com que ele vai se utilizar para compreender e desenhar essa estrutura, ele vai chamar de metapsicologia. Então, metapsicologia é um conceito que Freud inventou para falar desse esboço, para falar dessa tentativa de localizar o funcionamento psíquico, né, a partir de 3 pontos de apoio. Então, a metapsicologia é uma tentativa de entender como funciona a psique a partir de 3 pontos de apoio, conhecidos como o tópico, o dinâmico e o econômico. O tópico diz das localizações e dos lugares aonde ocorrem os processos psíquicos. Como a mente está dividida, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, essa é a questão tópica do aparelho mental. A divisão em 3, consciente, pré-consciente e inconsciente. A questão dinâmica da metapsicologia é a ideia de que nessas três partes da mente existem constantemente um jogo de forças. Existe constantemente uma relação de conflito entre o que é consciente e o que é consciente. E a parte econômica trabalha com a ideia de que nesse aparelho, nessas divisões, circulam né, energias, que ele vai chamar de pulsão, depois de libido, depois de gozo, né, com os pós-freudianos. Né? Então, essa é a metapsicologia, essa é a chamada primeira tópica freudiana. Né? Então, quando se fala em primeira tópica, se está falando disso.
consciente, pré-consciente, inconsciente, a questão dinâmica das lutas de forças e a questão econômica da energia que circula nesse aparelho. Para a gente se aprofundar um pouco, vamos entender os principais pontos que ele vai demarcar do sistema inconsciente, que é o que interessa para o psicanalista. Então, o inconsciente, a partir da clínica, ele vai dizer para nós que é o lugar onde estão as fantasias, os desejos, os impulsos mais primitivos do ser humano. Ele vai dizer que no inconsciente estão representações e cadeias de pensamento. Ele fala muito em pensamentos inconscientes e cadeias representativas, né? Que operam sobre cada um de nós sem a gente saber, sem a gente poder controlar. Então a ideia é que o inconsciente é esse lugar onde toda essa parte, né, mais instintual, mais primitiva, mais arcaica, mais desejante, mais pulsional, está em constante movimento e operando sobre a nossa vida. Aí ele vai dizer que o inconsciente é formado por representações, é a primeira parte importante, né? Então não existem afetos inconscientes, tá? São representações. Ele vai dizer que no inconsciente não existem contradições, então a lógica, né, de que as coisas não podem existir contradições, né? A lógica clássica não serve para o inconsciente, ou seja, no inconsciente coisas contraditórias podem coexistir sem problema nenhum. Vai dizer que no inconsciente não existe negação, a partícula negação, né, não existe no inconsciente, só existe positivação. Vai dizer que o inconsciente é intemporal ou atemporal, dependendo de alguns tradutores. Significa, né, dizer que o material inconsciente, as representações inconscientes não sofrem a passagem do tempo. Então, aquilo que fica inconscientizado não sofre a lógica cronológica, não funciona dentro de uma cronologia. Vai dizer que o inconsciente funciona de forma regida pelo princípio do prazer. O princípio do prazer, pessoal, é a tendência à descarga livre de energia, é a busca pelo prazer, é a tendência à descarga, né? Que é a circulação livre. O prazer seria a diminuição da tensão psíquica, né? Então a descarga. Ele vai dizer que os elementos inconscientes se organizam conforme as leis da linguagem, que são principalmente as leis da condensação e do deslocamento. Condensação, basicamente, é a capacidade que uma representação psíquica tem de representar várias cadeias de pensamento. E o deslocamento é o fenômeno aonde o afeto ligado a uma representação pode se ligar a uma cadeia de representações associadas de forma contígua, por semelhança. Então, condensação condensa significações e deslocamento, né, faz com que a energia ligada a uma representação vá se ligando a outras de acordo com a sua semelhança. As formas que funcionam no inconsciente. Vai nos mostrar também que no inconsciente não existem palavras, mas sim representação coisa. Representação coisa, pessoal, é a primeira marca do como a experiência foi vivida, e só chegando no pré-consciente que ela adquire representação palavra, né? Então no inconsciente está o registro da coisa em si, a representação da coisa, que pode ser uma imagem, um som, uma sensação. Só chegando ao pré-consciente ela ganha o recurso da palavra, tá? Que mais ele coloca? Que o funcionamento próprio do inconsciente é o processo primário. Processo primário seria uma forma de construção de pensamento por meio das imagens, por meio da figura,
não por meio da palavra, né, processo primário, que é isso que eu falava para vocês antes. Aqui, mais uma vez, tem o que seria a condensação e o deslocamento. Fala de novo do princípio do prazer como o princípio que rege o inconsciente. E depois ele vai falar que o princípio do prazer, essa busca constante pelo prazer, quando faz com que o sujeito comece a se deparar com a realidade, ele precisa barrar essa busca constante e espontânea pelo prazer para conseguir se proteger, para conseguir não fazer muita... Não se colocar em situações muito perigosas na vida, e isso vai instalando o chamado princípio de realidade, que seria a capacidade de suportar um pouco mais a frustração, a capacidade de pensar e antecipar um pouco da ação, né, que seria já o princípio de realidade. Então, o aparelho psíquico, né, inconsciente funcionaria a partir do princípio do prazer, e a parte mais consciente, mais egóica, funcionaria a partir do princípio de realidade, né? Então a gente estaria constantemente, né, tentando conciliar essas duas formas de lidar com os impulsos, com os sonhos, com os desejos. Como diz aqui, princípio de realidade seria a capacidade de esperar, de postergar a satisfação, de produzir ligação entre as representações, tolerar melhor a falta, preservar o eu, né? Conseguir antecipar um pouco a ação. Seria conseguir utilizar os recursos de linguagem para produzir ligações mais adequadas para o organismo se relacionar com o mundo, né? Então segue aí um certo resuminho que correlaciona a relação entre os dois sistemas. Então vocês têm aí sistema inconsciente, 2 pontos, né? Processo primário, energia livre, princípio do prazer. Depois vocês têm sistema consciente, processo secundário, energia ligada, princípio de realidade. Então ali estão as diferenças básicas, basilares entre essas duas estruturas. Metapsicologia, né? A gente chama metapsicologia porque é uma tentativa de localizar o funcionamento psíquico de forma abstrata, de forma subjetiva. Então, essas funções, esses lugares, essas dinâmicas não estão no corpo, né, pessoal? Isso não está em nenhum lugar na realidade, não está no cérebro, não está no corpo, né? Essa construção hipotética teórica é uma maneira de abstrair para poder operar na clínica o trabalho com o nosso paciente, né? Então, o inconsciente, o consciente, o pré-consciente, isso não está no nosso cérebro, tá bem? Isso é um construto teórico. Freud vai dizer também que no inconsciente prevalece a realidade interna. Então, no inconsciente prevalece o mundo das fantasias, dos desejos, e no consciente prevalece a realidade externa. E vai dizer que o inconsciente pode ser assemelhado a uma população aborígene dentro da mente, né? Que seria uma analogia com povos primitivos que estão constantemente operando dentro de nós. E aí ele dá outro passo e vai dizer que a essência daquilo que é recalcado, daquilo que é inconsciente, a essência daquilo que produz sintoma, que produz neurose, a essência é sexual. Então isso gera muita controvérsia, né? Até hoje, né, gera muito escândalo. Está o sexual. E, mais ainda, ele vai dizer que os dois desejos fundantes da sociedade humana
os 12 desejos que estão no fundo da complexidade neurótica são os desejos de incesto e parricídio. Ele vai dizer que as duas grandes interdições, as primeiras interdições que fazem com que a sociedade humana exista enquanto comunidade organizada, é a interdição desses dois grandes desejos, né? O desejo incestuoso, que seria de formar um par com a mãe ou com o pai, de formar um par, né, de plenitude, e de destruir, de matar aquele que se atravessa nessa relação com o nosso objeto primordial, que é a mãe. Então, ele vai dizer que isso funda todas as sociedades. Vou fazer um estudo antropológico longo sobre isso. Um outro passo interessante da teoria psicanalítica que vocês estudaram. Oi? Pode dar um exemplo, por favor, um exemplo dessa situação, por favor, que eu não ficou clara para mim. Um exemplo do que, Fernanda? Disso que tu falou agora por último. Dos desejos edípicos? Isso. Atendendo seus pacientes neuróticos, Fernanda, naquela época, Freud descobria, né, porque ele atendia semanalmente os seus pacientes, ele começou a descobrir que na origem de todo sintoma patológico existia uma problemática referente à triangulação edípica, que é a maneira com que a criança se relaciona com a mãe, enquanto objeto de seu desejo, e se relaciona com o pai, enquanto função terceira que interdita o seu acesso pleno a esse objeto de prazer. Então ele vai descobrir isso na infância de todos os neuróticos, e a partir disso ele vai teorizar que assim como na infância de cada um de nós existe uma complicação referente a essa triangulação edípica, na constituição da sociedade humana também existe a mesma estrutura. Ele vai dizer que para se estruturar um sujeito e para se estruturar a sociedade, é preciso que haja essa relação ternária do sujeito em relação ao seu objeto de desejo e do sujeito em relação a essa estrutura que impõe uma lei. Dessa estrutura que impõe uma proibição. Então ele vai fazer um estudo antropológico com os povos primitivos, né, e vai mostrar para nós que a sociedade, assim como um indivíduo, se organizam a partir dessas duas marcas primordiais, desses dois grandes desejos primordiais, que seria desejar a mãe e matar o pai. O desejo pelo incesto e o desejo por matar aquele que atrapalha a minha relação com a minha mãe. Claro que essa é a versão imaginária primeira que o Freud conseguiu localizar. Depois isso vai ser teorizado de outra forma, né? Mas ele vai mostrar isso. Que o que funda a comunidade humana está em poder se submeter a esse interdito. Entende? Acho que entendi, mais ou menos, que venha a ser alguma coisa relacionada com aquele complexo de Édipo depois que toda criança passa, isso? Isso, nós estamos falando disso. Tá. Estamos falando do complexo de Édipo, né? Tá, então eu entendi. Que é uma passagem estruturante para toda criança, necessária, mas que também nos mostra como se fundou a sociedade dos homens.
nessa relação com o prazer e com a interdição. Aí ele vai avançar nessa observação com as crianças, com os bebezinhos, e vai falar das 5 fases do desenvolvimento sexual, que vocês também acho que já estudaram em algum lugar. Né? Ele vai dizer que a sexualidade humana, o desenvolvimento da psicossexualidade humana se dá a partir do atravessamento de 5 fases. Cada fase é regida por uma zona erógena. Uma zona erógena seria uma zona que condensa uma boa parte da libido da criança, do bebê, e serve como órgão que vai estruturar a relação dessa criança com o mundo, né? Então ele vai dizer que a primeira fase psicossexual do ser humano, quando o ser humano nasce, é a chamada fase oral, vocês sabem disso, que é a fase do primeiro ano até o segundo ano, em que o bebê se conecta com o mundo, conhece o mundo, se relaciona com o mundo através da boca, através da mucosa bucal. Então ele mama, ele chupa, ele faz demanda, ele devora, ele é devorado, ele suga, ele incorpora, bota os objetos na boca, expulsa os objetos da boca, morde, né? Toda a relação dele está relacionada, chora, grita, engole, vomita, né? Toda a relação dele está mediada pela boca. Então, sugar o dedo, fumar na vida adulta, beber, beijar, chupar, morder, lamber, comer, roer unhas, né? São todos derivados das nossas fixações, das nossas experiências orais da primeira fase da vida. Tá? Segunda fase da vida, da vida enquanto desenvolvimento, né, das zonas erógenas, do desenvolvimento da psicossexualidade, seria regido pelos esfíncteres, né, pelo ânus e pela uretra. Então ele vai dizer que dos 2 aos 4 anos, o órgão que serve de mediador e que está carregado de libido e que faz com que o indivíduo se relacione com o mundo é o órgão do ânus e da uretra, né? Ele vai dizer que toda a questão excretória de segurar o cocô, de soltar o cocô, de segurar o xixi, de soltar o xixi, a questão da higiene, a questão da vergonha, aquilo que tem que fazer escondido, aquilo que agrada e desagrada, aquilo que gera prazer e desprazer, o que é bom, o que é ruim, o que agride, o ativo e o passivo, o sadomasoquista, o sadomasoquismo, o controle, a relação comercial com os pais, né? O que esperam de mim, tudo isso se relaciona à fase anal, dos 2 aos 4 anos. Tá? Segunda parte do desenvolvimento psicossexual. A terceira parte seria a fase fálica, entre os 13 e os 6 anos, aonde o órgão que realmente interessa na relação da criança consigo próprio e com o mundo é o pênis. Então ele vai dizer que nessa fase da vida a criança começa a interessar por quem tem pênis, por quem não tem pênis, por quem é o homem, por quem é a mulher, por quem é forte, por quem é fraco, por quem tem poder, quem não tem poder, quem manda, quem não manda, quem deseja, quem é desejado. Toda essa dialética relacionada à presença ou à ausência do falo, tá? E aparece a angústia de castração, aí aparece o momento onde a criança começa a se definir em relação à sua posição de gênero, a posição sexual. Depois nós temos a quarta fase, que é a fase da latência, então é quando a sexualidade passa a sofrer o recalque e entram os processos de sublimação. Então a criança abandona esses órgãos, né, carregados de libido e passa a se interessar pelo aprendizado, pela escola, pelos esportes, pelas amizades, começa a se interessar pelo social.
sublimar, né? Começa a sublimar, começa a colocar esses impulsos a serviços da coletividade, do social, da ciência, do esporte. A quinta fase é a fase genital, que é a entrada da adolescência, é a chegada na puberdade, que é então quando o interesse sexual propriamente dito, né, o interesse pela troca sexual, pelo prazer no órgão, aparece na vida da pessoa. Aí começa a ter a masturbação, começa a ter a questão do apaixonamento, a descoberta, né, do prazer, um desejo mais organizado e mais reconhecido pela cultura, né? Então a sensação de ser homem, né, de ser mulher, de querer namorar, de querer transar. Ali estaríamos então entrando na sexualidade mais madura, mais adulta, né? Por isso que se diz que a sexualidade humana, na sua origem, é polimorfo-perversa. Polimorfo-perversa porque no transcorrer de toda essa travessia, todo o corpo serve como órgão de prazer, tá? Bem, aqui a gente chegou, fez uma visitação mais ligada à metapsicologia, mais ligada ao funcionamento, como funciona a psique, o aparelho psíquico, e eu entraria um pouquinho agora para vocês entenderem como é, pelo menos de forma bem panorâmica, o tratamento da psicanálise, né? Então, a psicanálise é, antes de tudo, um método de tratamento. A gente vai pensar, de forma bem rasa, que o tratamento psicanalítico, pessoal, consiste em trazer à consciência esses elementos que estão recalcados e que estão gerando sintomas. Então, pensem, né, que um sintoma funciona assim. Eu tenho um impulso, uma pulsão, uma representação, um desejo inconsciente. Esse desejo, para se fazer reconhecer, força a barreira para chegar no pré-consciente, no consciente. Como ele sofre uma censura, ele sofre uma proibição, porque se ele aparecer, ele vai gerar desprazer, ele vai encontrar formas transformadas para chegar até a minha consciência sem ser reconhecido como tal. Então ele vai aparecer de forma sintomática, vai fazer um sintoma. Então todo sintoma é uma tentativa conciliatória de poder encontrar uma mínima harmonia entre aquilo que é inconsciente e aquilo que a consciência permite que apareça, tá? Então, o tratamento psicanalítico seria uma forma de fazer com que esse elemento recalcado possa ser reconhecido de forma mais simbólica, de forma mais aceitável, sem o paciente precisar continuar fazer o seu sintoma, que pode ser angústia, pode ser uma inibição, pode ser uma depressão, pode ser um delírio, uma paranoia, né? Cada um com a sua forma de neurose, né? Então essa seria a base do tratamento psicanalítico, né? Ajudar o material recalcado a encontrar vias mais satisfatórias, mais simbólicas de se apresentar na consciência do paciente. Como é que o analista faz isso, né? Ele faz isso através da escuta das chamadas formações do inconsciente. O que são as formações do inconsciente? É isso que eu dizia para vocês. São as maneiras, as modalidades que o elemento recalcado encontra para se apresentar na vida psíquica, através de sintomas, de atos falhos, de esquecimentos, de xistes, de sonhos, da transferência, dos atos involuntários. Então, o inconsciente se mostra em tropeços, em rupturas, em ânsias, em esquecimentos, em lapsos. Tá? Ele se mostra em sintomas. Então, é através dessas formações do inconsciente que o analista vai conseguir pensar
qual é que é o significante recalcado, qual é que é a representação recalcada, e vai poder devolver isso a seu paciente através da interpretação. Então, o analista, basicamente, é alguém que escuta seu paciente falar, estando muito atento ao seu discurso, às suas palavras, aos seus silêncios, aos seus equívocos, às suas frases, a polissemia dos significantes, as múltiplas possibilidades de entender determinada expressão, que isso vai fazendo com que apareça o sujeito do inconsciente. Tá? Então é um trabalho unicamente com a fala do paciente. É um trabalho que se dá unicamente na relação discursiva. Os elementos técnicos dessa prática se dão naquilo que a gente chama de associação livre. A técnica de associação livre é a técnica princeps, a técnica mestra do trabalho analítico, da prática psicanalítica, que consiste em a gente encorajar, orientar o paciente a falar livremente sobre tudo que lhe passa pela cabeça. Sem censura, sem escolha. Então, o paciente precisa ter coragem de falar livremente sobre tudo que lhe vem à mente, e o analista, do seu lado, se coloca na chamada atenção flutuante, que é escutar a associação livre do seu paciente sem privilegiar nenhum assunto, sem se fixar em nenhuma palavra, em nenhum tema. Tá? Então, essas são as duas ferramentas básicas, técnicas da psicanálise. Associação livre, do lado do paciente, e atenção flutuante, do lado do analista. Outra questão fundamental da prática psicanalítica é a transferência. A transferência, pessoal, é a ideia de que no decorrer de um tratamento, o paciente vai transferir para a pessoa do analista toda a carga, toda a bagagem afetiva que ele traz da sua história, referente à sua relação com as pessoas importantes da sua vida. Então, o paciente, no processo analítico, vai começar a se relacionar conosco da mesma maneira, ele vai começar a endereçar a nós as mesmas questões afetivas, né, que marcaram a sua vida referente a como se relacionou com as pessoas importantes da sua história. E é nessa relação, é nesse lugar que ele nos coloca, é como ele nos veste com as suas fantasias, é desse lugar que a gente vai operar. É nesse lugar que a gente vai trabalhar. Então essa é a grande sacada da psicanálise, né? É que o paciente vai investir em mim o lugar dos seus fantasmas, e deste lugar eu vou trabalhar. Eu vou interpretar, eu vou intervir. Portanto, por isso que se diz que nós, quando estivermos conduzindo um tratamento, nós, enquanto sujeitos, enquanto subjetividade, enquanto singularidade, a gente tem que ficar fora da cena para se permitir encarnar esse personagem que o paciente constrói sobre nós. Por isso que a gente tem que ter muita análise, né? Para a gente se emprestar enquanto semblante para funcionar de acordo com aquele personagem que ele precisa que a gente seja para ele se tratar. Esse lugar é chamado desejo do analista, esse lugar é chamado objeto causa de desejo, esse lugar é chamado sujeito suposto saber, esse lugar é chamado semblante de objeto, o lugar que a gente ocupa. Sei que isso é muito novo para vocês, mas é importante saber, porque eu não sei se eu vou poder dar a disciplina de psicanálise para vocês o semestre que vem. Então já vão pegando isso agora. Quando a gente fala de teorias da personalidade,
em psicanálise, a gente precisa entender, mais uma vez, que não se trabalha com personalidade, mas se trabalha, sim, com estruturas clínicas. Então, a psicanálise vai nos dizer que todo ser humano, todo sujeito falante, todo sujeito dividido, ocupa uma das três grandes estruturas clínicas. Então, todos nós, ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou somos perversos. As três grandes estruturas clínicas. É com isso que trabalhamos, tá? Não com personalidade. Todo ser humano está numa dessas três, ou, como querem alguns pesquisadores de hoje, pensar o autismo como a quarta grande estrutura clínica. Então, de forma ortodoxa, temos três estruturas, e hoje em dia está se pensando no autismo como a quarta grande estrutura clínica. A estrutura clínica, como o nome diz, faz referência a esses pilares fundantes, fundamentais, no qual se organiza todo o aparelho psíquico do sujeito. E, no centro da estrutura clínica, no centro, no eixo da estrutura clínica, está a falta. Então, toda a estrutura clínica gravita no entorno de uma falta, de uma ausência, que a gente chama de castração, tá? Então, a forma com que cada um de nós se relaciona à falta, a forma com que cada um de nós se relaciona à lei, à castração, se relaciona à interdição, que a gente falava antes, é o que vai definir a estrutura de cada um de nós. Tá certo? Então, a maneira com que eu me relaciono com a linguagem, com a falta, com a castração e com a lei, é o que vai dizer se eu sou neurótico, psicótico ou perverso. Isso se constitui na infância e depois de constituído nunca mais muda. Então, uma vez neurótico, sempre neurótico, uma vez psicótico, sempre psicótico, e uma vez perverso, sempre perverso. Isso é irreversível, é imutável, tá bom? E coloquei aí também para vocês um pouco sobre a formação do analista. Como é que se forma um psicanalista? Não é uma formação acadêmica, não é uma formação que se faz na faculdade, mas é uma formação que se faz em institutos de formação. É muito mais uma formação subjetiva, é muito mais a formação de um desejo do que uma formação intelectual. Então, a formação do psicanalista se constitui a partir de três grandes pontos de sustentação, que é a análise didática, então é a análise do analista, né? É o tratamento em que a gente se submete para poder se conhecer, para poder entender quais são os nossos fantasmas, quais são as nossas neuroses. O segundo pilar é o estudo, então é a participação em seminários, em cartéis, é a participação em grupos de estudo, é estar dentro de uma instituição, estudando, né? E o terceiro grande pilar é a supervisão, é a gente supervisionar os casos que a gente atende, com alguém mais experiente, é dar conta da nossa prática a alguém mais experiente. Então, só existe o psicanalista se submetendo a essas três grandes condições. Não tem um tempo definido, é uma formação que não tem fim, a gente começa e não acaba mais. Não é uma profissão, não tem regulamentação, é uma ética, é um ofício, não tem conselho, não tem nada disso. E suas vertentes mais fortes é a psicanálise lacaniana, freudo-lacaniana, que é a escola do qual eu faço parte, eu me formei. Tem a psicanálise inglesa de Melanie Klein e a psicanálise mais, digamos, eclética de Bion e de Winnicott, né? Em Caxias, a psicanálise lacaniana é muito forte,
Então, tem 2 instituições de formação, que é a Escola de Estudos Psicanalíticos, a qual eu sou filiado, tem a Topos, que é também uma escola de formação que eu participei durante 6 anos, e tem o CEP, que é de Porto Alegre, mas que tem uma filial aqui, que trabalha um pouco mais com a psicanálise inglesa. Tá? Por fim, o psicanalista é um sujeito capaz de se propor como objeto para que um outro atravesse a experiência de análise do seu inconsciente. Então, a gente precisa se oferecer como objeto. A psicanálise serve de suporte teórico para muitas outras teorias, outras práticas que se distanciam, né, do quadro clínico tradicional. Pode ser usada no trabalho com escolas, com organizações, com grupos, hospitais, na comunidade. Então, ela é indicada a qualquer tipo de sofrimento psíquico, ela não tem restrição. Né? Pode ser usada também para analisar fenômenos sociais e culturais, livros, obras de arte, filme, qualquer manifestação humana, a política pode ser usada para fazer leituras muito particulares de tudo que é fenômeno humano, da religião também. É uma ciência extremamente complexa, em franco desenvolvimento, ela tem um pouco mais que 150 anos, então é uma ciência muito nova e que tem avançado muito, tá? Até a atualidade tem avançado muito, muito mesmo. Bom, essa é uma apresentação do que é a psicanálise. Eu sei que é bastante complexo, vocês vão ter a formação inteira de vocês para entender isso, não precisa entender agora, né? Agora, esses são os conceitos fundamentais, básicos, né? Agora a gente faz um intervalo de 10 minutos e depois eu vou pedir para cada um de vocês fazer um comentário, uma apreciação, uma exposição daquilo que mais chamou a atenção do que vocês leram lá no livro das teorias da personalidade, que são vários conceitos também. Então eu gostaria de escutar um pouquinho vocês sobre algum dos conceitos ou a sensação que vocês tiveram, ou qual é a ideia que mais grudou na cabeça de vocês, ou que mais gerou conflito, tá? Então daqui a 10 minutinhos a gente volta para vocês também participarem um pouco e a gente dialogar um pouco mais. Tá, gurias e guris? Agora é 8h25, então 8h35, 8h36 a gente volta. Até mais.